Olá pessoal, está precisando daquela ajuda em matemática e física? Este é o canal do Travando Exatas, você está no lugar certo. Curta, se inscreva, compartilhe, escolha também na muda. Olá, hoje falaremos sobre os sólidos, a relação entre volume e capacidade, ok? Mas antes, a gente tem que perceber a forma dos volumes, tá? Dos sólidos. Então, nós temos os principais aqui. Nós temos o cubo, tá? Que é dado por A terceira, ou seja, no cubo você tem a medida de todas as arestas iguais, tá? Todas as arestas são iguais. Então, você calcula multiplicando todos os lados ou elevando esse lado à terceira. No próximo, nós temos o paralelepípedo, tá? Retângulo. Então, neste caso, você calcula o volume multiplicando os lados, embora diferentes. Você tem A, você tem B e você tem C. Então, multiplica todos os lados naturalmente. No próximo, você tem a pirâmide. A pirâmide, você tem que considerar algumas coisas. Primeiro, você tem que considerar a altura da pirâmide, tá? A altura da pirâmide e a figura que está na base. No caso aqui, você deu um quadrado. Então, você calcula a área da base. Essa área da base, que é essa daqui, ó. Essa área da base nada mais é do que você calcular a área da figura geométrica que fica na base da pirâmide. Aqui você tem um quadrado, mas poderia ser um retângulo. Então, você calcularia a área da base, depois multiplicaria pela altura e dividiria por 3. Do próximo, você tem um cilindro. O cilindro, ele lembra muito uma lata, tá? Então, o que eu tenho que considerar aqui? Primeiro, eu tenho que considerar a altura desse cilindro, tá? Depois, você tem que considerar π. Esse π, você sabe que vale 3,14, ou em algumas questões de prova, ele vale apenas 3. Se não for citado o valor de π na questão, então você já sabe que é 3,14. Se for citado o 3, você usa 3. Você tem que considerar o raio, tá? Você tem aqui uma circunferência. Você terá a metade dessa circunferência como raio. Você vai elevar esse raio ao quadrado. Se ele te der um diâmetro, você divide pela metade o diâmetro e acha o raio e eleva ao quadrado. E multiplica pela altura desse cilindro. No próximo, você tem um cone. O cone, você tem a altura. Na sua base você tem uma área circular em que você deve achar o raio, certo? E elevar ao quadrado e multiplicar por π, e multiplicar pela altura e multiplicar por 1/3. Então é 1/3 vezes todos esses valores. Basicamente, você vai multiplicar todos esses valores e vai dividir por 3. π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Aqui você tem a esfera. A esfera, quando você calcula o volume da esfera, você acha o volume cheio, tá? Como se fosse todo o volume completo da esfera. E tem que se atentar que algumas questões, eles podem falar que a esfera está, por exemplo, com 30% de sua capacidade. Isso é um exemplo. Então, o que você tem que fazer? Você calcula o volume cheio da esfera e multiplica por 30%, você vai ter o volume dessa esfera em 30%.
E a fórmula é 4/3 vezes π. E o raio, você vai achar o raio e vai levar a terceira. Todo mundo vai multiplicar, todos esses valores aqui vão ser multiplicados por 4 e depois vai ser dividido por 3. Ok. Pronto. Esses daqui são os conhecimentos básicos das fórmulas dos sólidos regulares. Ok? Agora a gente vai ver a relação entre volume e capacidade. Ok? Vamos lá. Pessoal, uma coisa muito importante é a relação entre volume e capacidade. O que eu tenho que saber aqui para relacionar volume e capacidade de um sólido? Vamos lá. Primeira coisa. Só aqui. Eu tenho que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Eu tenho que saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Então, vamos prestar atenção aqui numa coisa. Digamos que esse cubo, ele tem uma caixa, ele tenha 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Eu quero saber quantos litros cabem nessa caixa. Então, vamos lá. A gente sabe que o volume do cubo é igual a vezes A ou vezes A. Ou A terceira. Que neste caso será 30 vezes 30 vezes 30. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 zeros. Pronto. Aqui eu já achei 27.000 centímetros cúbicos. Tá? 27.000 centímetros cúbicos. Digamos que eu quero transformar, eu quero saber quantos litros cabem nessa caixa. Então a gente tem que compreender aquela tabelinha lá. Vou botar aqui metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Pessoal, é o seguinte. Eu vou ter que pegar essa medida aqui, que ela está bem aqui, certo? Ela está bem aqui. Se eu quero em litros, eu tenho que voltar para decímetro, tá? Se eu achar decímetro, eu acho litros. Por quê? Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se eu estou aqui, cada casa que eu andar, ou para frente, ou para trás, ou para frente, é 3. Então, aqui é o seguinte, se eu estou em centímetro e volto para decímetro, eu volto uma casa. E se eu volto uma casa, eu volto 3. Se fosse 2, eu volto 6. Como aqui eu só volto uma, então eu só volto 3. Então, olha a vírgula. 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, ó, 27. Então, aqui é 27 decímetro cúbico, que é a mesma coisa de 27 litros. Pronto. Nessa caixa cabe 27 litros se ela for 30 centímetros de aresta. Ah, mas muda. Se for metro, vamos fazer um tanque. Um tanque. Caixa d'água. Digamos que você tem uma caixa d'água que você queira colocar 3 metros de aresta. Então, vamos lá. Se for metro, volume do cúbico é 3 vezes 3 vezes 3. Tudo aqui é metro. Então,
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 27 metros cúbicos vai ser 27.000 litros. Ok. Então, essa é a relação do cubo. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos agora para o paralelepípedo. Como eu já falei, a característica do paralelepípedo é você ter arestas diferentes e formas retangulares. Então, digamos aqui, vamos estar aqui, seja uma piscina. Digamos que essa piscina tenha 10 metros de comprimento, ela tenha 3 metros de profundidade, ela tenha 5 metros, centímetro, não. Ela tenha 5 metros de largura. Então, volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Volume aqui será 10 metros vezes 3 metros vezes 5 metros. 10 vezes 3, 30 vezes 5, 150 metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, aqui, 150.000 litros. Mas vamos mudar. Digamos que agora é uma caixa de sapato. Certo? Então, tem a questão lá. Aqui tem a 30 centímetros. Aqui tem a 60 centímetros. Aqui tem a 5 centímetros. Então, bora. Uma caixa de sapato. Volume paralelepípedo será 60 centímetros vezes 5 centímetros vezes 30 centímetros. Então, lá. 60 vezes 5 dá 300. 300 vezes 30. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3 centímetros cúbicos. E para me transformar em litros, eu tenho que saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então lá, vou transformar metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se eu estou em centímetro, tá? Eu volto uma casa. Se eu volto uma, eu volto 3. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter 9 centímetros decímetro cúbico, que é igual a 9 litros. Rápido. Então, vocês estão percebendo que toda vida eu estou voltando para decímetro. Não importa onde eu esteja, eu sempre tenho que voltar para decímetro, para achar litros. Se eu voltar para decímetro, eu acho os litros, ok? Vamos para a próxima figura. Próximo sólido, aliás. Aqui eu tenho uma pirâmide, tá? Eu vou colocar aqui uma altura de 30 centímetros, tá? Digamos que aqui seja um quadrado de 2 centímetros. Quantos litros cabem nessa pirâmide? Então, bora ver. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o volume da pirâmide será a área da base. A gente sabe que aqui é um quadrado e a área do quadrado é lado vezes lado. Ou seja, se é 2 centímetros e o quadrado tem todos os lados iguais, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então,
A área da base aqui, 4 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 30 centímetros. Deixa eu só apagar aqui. Que é quadrado. Dividido por 3. Então lá, 4 vezes 30, 120. Centímetro quadrado por centímetro é como se tivesse um bem aqui, 2 mais 1, 3 centímetros cúbicos. Dividido por 3. 120 dividido por 3, 40 centímetros cúbicos. E eu vou ter que transformar em decímetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então lá. Se eu estou no centímetro, eu volto 3. Então vou colocar o 40 aqui, ó. Lá. 1, 2, 3. Isso aqui eu posso até tirar, ó. Então aqui vai dar 0,04 litros. Voltei 3 casas. Se fosse milímetro, voltaria quantas? 3, 6. Você andaria 6 casas para cá. O importante é você saber que cada casa que eu andar são 3 que eu conto. Ok? Vamos para a próxima. Vamos agora para o cilindro, tá? Eu vou considerar isso aqui como se fosse uma lata, tá? Digamos que essa lata ela tenha 20 centímetros de diâmetro, daqui até aqui. Ela tenha 30 centímetros de altura. Então, bora lá. Digamos que eu considere na questão que o π seja 3. Que na questão o π seja 3. Então, vamos calcular. O volume será π vezes raio ao quadrado. Ó, se o diâmetro é 20, tá? Se o diâmetro é 20, o raio é metade. Então é 10. 10. Certo? 10. A altura, 30. Então vamos multiplicar tudo. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 30, 900 centímetros cúbicos. Gente, eu estou usando muito centímetro porque geralmente as questões ou caem em centímetro ou caem em metro. Dificilmente cai em milímetro, mas pode até cair. Então, vamos... Aliás, vamos só corrigir uma coisa aqui. Peraí. Vou só corrigir aqui. O raio então, será ao quadrado, gente. Então, vamos só consertar aqui. Esquecendo. Raio ao quadrado. Então, vamos fazer a questão aqui, tá? Lá. Π vezes raio ao quadrado. Então, é 10 ao quadrado. Vezes 30, gente. Então, vai ser 3 vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10. Tá? 100 vezes 30. Agora sim. 3 vezes 100 dá 300. 300 vezes 30. Rapidinho faz, ó. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom, centímetros cúbicos. Cabeça. De centímetro para decímetro, você volta 1. Então, você volta 3. Você conta 3 voltando. Então, 1, 2, 3. Então, eu tenho 9 decímetros cúbicos, que é igual a 9 litros.
Se você tiver uma lata de 30 centímetros de altura e um diâmetro de 20, vai caber 9 litros aí dentro, ok? Mas vamos considerar um tambor. Vamos lá, um tambor. Vou fazer aqui, vou deixar essas continhas aí. Um tambor, tá? Digamos que seu tambor tenha 3 metros de altura. Ele tenha 2 metros de diâmetro. Vamos ver quantos litros cabe aí. Vamos lá. Então, volume do cilindro será π, considerar 3, raio ao quadrado. Gente, se aqui é 2, o raio é a metade. A metade de 2 é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Vezes a altura. Tá? A altura. Então, fica 3. 1 ao quadrado é 1. 3 é 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 9 metros cúbicos, 9.000 litros. Beleza? Fácil. Vamos para o cone. Cone, lembra aqueles de trânsito, casquinha de sorvete? Vamos colocar aqui a altura desse cone aqui. Vamos colocar 30 centímetros. Tá? O raio aqui, digamos que o diâmetro todo seja 10 centímetros. Então, o raio é a metade. Tá? Então, vamos calcular. Volume do cone será 1/3 vezes 3, eu vou considerar o π como 3. O raio aqui é 5, vai ficar 5 ao quadrado, vezes a altura aqui é 30. Então vamos lá. Vou multiplicar aqui todo mundo aqui de cima, depois a gente divide por 3. Então, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 25, 3 vezes 5, 15 é 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. E agora, vezes 30. Então, multipliquei. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 25, porque 5 ao quadrado dá 25, dá 75. Então, vamos botar 75 vezes 30. 0, 15, 3 vezes 7, 21, 22. 2.250 centímetros cúbicos. Vou dividir por 4? Por 3. Então, lá, 22,50 dividido por 3. Então, 2 não dá. 22 por 3 vai dar um 7, que dá 21. 22 menos 21 sobra 1. Baixa o 5, vai dar 1. 15. 5 vezes 3, 15, para 15, nada. Esse zero que sobrou vai para o quociente. Então, gente, aqui eu tenho 750 centímetros cúbicos. Vamos transformar em litros. De centímetro para decímetro, volta 1 e ao mesmo tempo volta 3, caso. Então, 1, 2, 3, vírgula aqui. Vai dar 0,75 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 0,75 litros. Ou seja, gente, quase 1 litro, tá? Quase 1 litro. Ok, vamos para a próxima. Esfera.
Digamos que essa esfera tenha 20 centímetros de diâmetro. Então, vamos multiplicar aqui. O volume será igual a 4/3 vezes 3, que é o π, vezes. Aqui, se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, é 10 a terceira. Então, gente, eu tenho que resolver essa parte aqui, ó, toda de cima. Depois divido por 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 a terceira, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Tá? Dividido por 3. 12 vezes 1000, 12.000. 12.000, o que? Centímetros cúbicos, dividido por 3. 12.000, 12 dividido por 3 dá 4. E os 3 zeros vão para o quociente. Ó. Centímetros cúbicos. Então, com 1 centímetro cúbico para decímetro, para me achar litros, eu volto 3. Se é uma casa, eu volto 3. Então, 1, 2, 3. Olha aí. 4 decímetros cúbicos, que é igual a 4 litros. Então, gente, o segredo é pegar as medidas cúbicas, voltar para decímetro e achar em litros. Se você está em metros, você vai achar metro cúbico. E você sabe que um metro cúbico é 1000 litros. Então, é só jogar 1000 em cima deles. Ok, gente? Então, é isso. Até a próxima aula. E curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu.